Olá pessoal, meu nome é Leonardo Hipólito e vamos continuar agora nosso curso de MySQL. Vou abrir aqui o meu MySQL Query Browser, seleciono aqui a conexão que eu criei na aula passada, clico em OK. Pronto, já está aberto o meu programa e a gente vai começar a trabalhar agora com a parte de criação de tabelas. Só que como eu vou criar uma tabela? Antes de eu criar uma tabela, eu tenho que criar um banco de dados. Eu sei que as tabelas só podem existir dentro de um banco de dados. Então eu faço o seguinte agora. Como que eu crio um banco de dados no MySQL? É simples. Coloco create database e o nome do banco de dados que eu quero criar. Vou criar um banco de dados de uma escola. Então eu vou dar o nome para o meu banco de dados, escola. Então eu aperto esse botão aqui ou simplesmente aperto as teclas Ctrl, Enter, que é o que eu vou fazer aqui agora. Pronto, já executou o meu comando. Você pode ver aqui no rodapé que executou aqui uma linha e não retornou nenhum resultado. Ou seja, não deu nenhum erro. Criei o meu banco de dados. Vamos ver se esse banco de dados está realmente criado. Como que eu faço isso? Como eu vejo os bancos de dados que eu tenho cadastrados no MySQL? Eu utilizo o comando show databases. Dou um Ctrl E, Enter para executar. E está aqui a lista dos meus bancos de dados que eu tenho cadastrados. E está aqui o banco de dados chamado escola, que foi o que eu acabei de criar. Como agora que eu vou criar as tabelas? Bom, primeiramente eu tenho que usar o banco de dados, ou seja, eu tenho que entrar dentro do banco de dados escola. Então eu utilizo o comando, para isso eu utilizo o comando use e o nome do banco de dados que eu quero usar. Qual que é o nome do banco de dados? Escola. Ctrl Enter, executou. Pronto, eu já estou agora dentro do banco de dados escola. E agora eu posso criar as tabelas. Vou criar então uma tabela de alunos, uma tabela onde eu vou cadastrar os alunos da minha escola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar o comando create. O que eu vou criar? Agora eu não vou criar um banco de dados, eu vou criar uma tabela. Então, coloco create table. Você pode ver que os comandos são realmente parecidos. Para criar um banco de dados, create database, criar uma tabela, create table. São bem sugestivos os comandos do MySQL. Então, create table e o nome da tabela que eu quero criar. Qual que é o nome da tabela que eu quero criar agora? Vou cadastrar o que nessa tabela? Vou cadastrar alunos. Então, eu vou dar o nome para minha tabela, logicamente também de alunos. E agora eu abro parênteses, já vou fechar parênteses aqui, ponto e vírgula. E dentro desses parênteses, eu vou colocar agora os atributos da minha tabela alunos, ou seja, as colunas da minha tabela alunos. Então, o que eu vou ter nessa tabela alunos? Vou ter uma coluna, um campo chamado code aluno. Eu não coloco no plural agora, não vou colocar, por quê? Porque esse code é relativo a um aluno em si, não a todos os alunos, então, por isso singular. Code aluno vai ser, esse campo aqui vai ser de que tipo? Vai ser letras, vai ser números, vai ser números com casas decimais, vai ser data, vai ser números. Vou utilizar aqui números, então coloco aqui int, vão ser números do tipo inteiro. Então eu tenho até agora aqui uma tabela chamada alunos, um campo nessa tabela chamado code aluno, que é do tipo inteiro. É para mim poder armazenar lá dentro. Quando eu for cadastrar um aluno, eu tenho que cadastrar com o número inteiro o meu campo code aluno. Ele é auto-incremente e ele é chave primária. O que significa isso? Significa que esse campo vai se chamar code aluno, ele é do tipo inteiro
e ele é auto-incremente, ou seja, cada vez que eu registrar um aluno, automaticamente ele vai adicionar um número aqui em COD aluno. Na primeira vez, no primeiro cadastro que eu for fazer lá, no primeiro aluno que eu for cadastrar nessa tabela, vai ter COD aluno 1. No segundo aluno que eu for cadastrar, automaticamente, se eu não informar qual o código do aluno, ele vai colocar 2 aqui em código aluno. E da próxima vez que eu for cadastrar outro aluno, já vai ficar automaticamente com 3 em código aluno. Então isso que significa o comando autoincremente. E primary key significa que é a chave primária, significa que esse código aluno aqui não vai repetir a momento algum nessa tabela, ou seja, eu não vou poder ter 2 alunos com o mesmo código, o mesmo número de registro na minha escola. Seria mais ou menos como CPF, não tem iguais, não tem 2 pessoas com CPF iguais. E você pode ver também que eu estou colocando os comandos tudo aqui em maiúsculo. Isso é uma convenção, é uma boa prática de se fazer, não é obrigatório. Se você quiser escrever tudo em minúsculo, não tem problema. Só porque se você escreve tudo em minúsculo, fica mais difícil de diferenciar o que é comando do que é nome de tabelas, nome de colunas. Porque aqui até nesse programa aqui dá pra gente diferenciar por causa da cor, só que você colocando isso, por exemplo, no bloco de notas, você não vai poder diferenciar tão fácil assim, acaba te confundindo. Esses alunos, então, além do código do aluno, o que eles têm? Coloco vírgula aqui, no final de primary key, e coloco agora os outros campos que eu tenho. Aluno, vou colocar aqui nome. Nomes já são o que? Não posso colocar que é do tipo int, porque a gente não tem nomes, números, ninguém se chama 1, 2, 3, né? Então a gente coloca aqui varchar, por quê? Porque eu vou armazenar lá dentro letras ou números que você quiser. Coloco aqui entre parênteses e aqui eu coloco a quantidade de caracteres, ou seja, a quantidade de letras que eu quero limitar esse nome. Seria mais ou menos lá como o sistema do Twitter, que você tem 150 letras, você não pode ultrapassar essas 150 letras. Funciona mais ou menos da mesma forma. Vou colocar aqui então 50. Ninguém vai poder, não vou poder cadastrar alunos com mais de 50, com nome que tenha mais de 50 letras. Varchar, aqui você pode colocar até 250 aqui dentro do varchar. Varchar, vou colocar aqui not null. Por que eu utilizo aqui o comando not null? Para que serve esse comando not null? Como o próprio nome sugere aqui, se a gente traduzir aqui do inglês para o português, significa não nulo. Significa o que então? Que quando eu for cadastrar um aluno, eu não vou poder cadastrar um aluno sem nome. Eu vou obrigatoriamente ter que informar o nome do aluno. Se eu tentar cadastrar um aluno lá e não informar o nome, vai dar um erro para mim. Varchar not null. Pronto. Tem aqui agora o campo código aluno e nome do aluno. Esse varchar aqui, essa quantidade de caracteres, a gente pode colocar aqui até 250 para poder ficar com o tipo varchar. Agora, se você colocar mais do que 250, colocar, por exemplo, 1500, vai dar erro? Não vai dar erro. Só que o que? O MySQL vai transformar esse varchar para um campo do tipo texto. Esses campos, esses tipos de dados, esses tipos de campos, a gente vai ver lá no outro curso, que é o curso de criação do banco de dados, curso onde a gente vai aprender a planejar o banco de dados. São 2 cursos paralelos. Esse curso de MySQL, onde a gente aprende os comandos em si, de como criar as tabelas, os bancos de dados no MySQL, e o curso de banco de dados,
onde a gente aprende a planejar o banco de dados, tipos de dados e outras coisas mais teóricas. Bom, até o momento tem aqui a tabela alunos com código de aluno, nome, e agora eu vou colocar aqui o que? Vou colocar aqui nome da mãe. Então, outra coluna aqui, nome mãe. Vou colocar também como varchar, para mim poder salvar lá letras ou números. Vou colocar aqui um limite de 50. E vou falar também que não pode ser nulo. Na hora que eu for cadastrar um aluno, eu tenho que informar também o nome da mãe. Vou colocar aqui nome pai. Vou colocar varchar. Colocar um limite de 50 caracteres. Não significa que eu tenho que usar todos os caracteres. Sou obrigado a utilizar todas as 50 letras, mas eu não posso passar também desse limite. Não vou colocar esse campo como not null, porque tem pessoas registradas em cartório que não possuem nome de pai, somente nome da mãe. E vou colocar aqui por último telefone. Não vou colocar CPF por enquanto. Depois a gente vai adicionar esse campo aí e outros campos também, como endereço e demais. Vou colocar aqui o telefone. Seria o telefone residencial. Vou colocar como varchar. E vou colocar aqui um limite de 15. Acho que não passa disso. Não vou colocar como not null, porque tem pessoas que não têm telefone em casa. Vou colocar aqui celular. Vou colocar varchar também o tipo de dado. 15 também. E não vou colocar not null. Pronto. Agora basta eu executar esses comandos aqui, que vai criar para mim a tabela chamada alunos. Então a gente vê aqui já que o esqueleto básico de criação de tabelas funciona da seguinte maneira: create table, nome tabela. A gente coloca aqui agora dentro de parênteses as opções da nossa tabela. A gente coloca aqui então nome da coluna, como que funciona, como que é o esqueleto dessa criação dessas colunas. Nome coluna, o tipo de dado, e as opções adicionais, que seria o que? Essas opções adicionais seria, por exemplo, o auto-increment, primary key, o not null e vários outros comandos que o MySQL nos oferece. Mas o esqueleto básico da criação de tabela é esse daqui. Eu vou remover esse código aqui, porque eu não quero que ele seja executado pelo MySQL, e vou executar esse código para criar a minha tabela. Executei já, tá aqui a mensagem aqui no rodapé do meu programa. Não retornou nenhum erro. Então posso agora apagar esse código aqui, e agora vamos ver se realmente criou essa tabela no meu banco de dados. Então, como que eu vou fazer isso? Vou utilizar o comando show tables. Para os bancos de dados a gente utiliza show databases. Já é sugestivo que para tabelas a gente utilize show tables. Então, vou executar. Tá aqui tabelas no banco de dados escola, e tá aqui a tabela alunos, que é a tabela que a gente acabou de criar. Na próxima videoaula a gente vai estar dando continuidade aí na criação das nossas tabelas. Vamos criar tabelas professores e depois tabela de disciplinas e demais tabelas do nosso banco de dados que envolvem uma escola em si. Vou ficando por aqui e até a próxima.